O vento daquela madrugada de 1996 não era comum. Era frio, cortante e trazia uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Durval acordou antes do sol nascer. Ele sempre acordava cedo. Herdara do pai não apenas a fazenda Santa Dalila, mas também o hábito de nunca confiar totalmente na calmaria do interior. Com apenas 28 anos, já era conhecido na região como um dos fazendeiros mais prósperos da cidade. Jovem, sério, reservado, alto, postura firme, olhar difícil de decifrar. Não sorria à toa. Vestiu a camisa, calçou as botas e saiu para verificar o gado antes que os empregados chegassem. Foi quando viu algo caído próximo à porteira principal. A princípio, pensou ser um saco jogado ali. Depois percebeu o movimento leve do vento mexendo em cabelos longos. Ele se aproximou devagar. Era uma mulher, desmaiada. Os cabelos castanhos estavam espalhados pela terra vermelha. O vestido simples, embora bonito, estava sujo e rasgado na barra. Havia um pequeno corte na testa. Ao lado dela, uma mala antiga de couro. Durval se agachou, chamou por ela. Nada. Tocou o pulso. Viva, respirando, mas fraca. Olhou ao redor. A estrada estava vazia, nenhuma carroça, nenhum carro, nenhuma casa próxima. Quem atravessaria quilômetros de estrada de terra sozinha naquela hora? Passou a mão pelos cabelos, incomodado. Problema. Era tudo o que ele não precisava. Mesmo assim, pegou a moça nos braços. E naquele instante, algo mudou, embora ele ainda não soubesse. Eulália despertou com o cheiro de café fresco. O teto acima dela não era familiar. Madeira escura, ventilador antigo girando devagar. Piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Ao tentar se sentar, sentiu a dor latejar na testa e deixou escapar um gemido baixo. Fique quieta, disse uma voz grave. Ela virou o rosto. Durval estava encostado na porta do quarto, braços cruzados, observando. Onde eu estou? Ela perguntou, a voz ainda fraca. Na minha fazenda. Ela respirou fundo. O olhar dela, apesar da fragilidade, tinha firmeza. Eu não pedi ajuda. Estava desacordada na minha porteira às 5 da manhã. Ele respondeu. Ela desviou o olhar. Pode me dizer seu nome? Ele insistiu. Eulália. Respondeu após alguns segundos. Eulália o quê? Ela hesitou. Só Eulália. Durval percebeu na hora que havia algo escondido ali. Ele detestava segredos. Assim que estiver melhor, vá embora, disse, direto. Eu só preciso de alguns dias, ela retrucou. Para quê? Para resolver uma coisa. Que coisa? Uma coisa que envolve essa fazenda. O silêncio que se formou foi pesado. Você me conhece? Ele perguntou, aproximando-se. Mais do que imagina, ela respondeu, sustentando o olhar. A notícia correu rápido pela cidade. Antes do almoço, metade das pessoas já comentava que uma moça desconhecida estava hospedada na casa grande da fazenda Santa Dalila. Os boatos começaram. Golpista, amante escondida, filha perdida. Dona Odete, tia de Durval, foi a primeira a confrontá-lo. Você enlouqueceu. Colocar uma desconhecida dentro de casa. Ela estava ferida, ele respondeu. E isso agora virou abrigo? Ele não respondeu, porque nem ele entendia porque ainda não tinha mandado Eulália embora. Havia algo nela. Não era apenas a beleza, embora fosse impossível ignorar. Mesmo abatida, havia força na maneira como erguia o queixo. Uma dignidade silenciosa. Como se não estivesse ali por acaso. 2 dias depois, Eulália já caminhava pela varanda. Ainda fraca, mas firme, observava os campos verdes, o gado ao longe, os trabalhadores iniciando o dia. Bonita vista, ela comentou, sem se virar quando sentiu a presença dele atrás dela. Eu sei, respondeu Durval. Seu pai plantou essas mangueiras. Ele congelou. Como sabe disso? Porque ele me contou. Você conhecia meu pai? Conhecia.
De onde? Isso faz parte da coisa que eu preciso resolver. Durval sentiu a irritação crescer. Você chega desacordada na minha propriedade, diz que conhece meu pai, fala em resolver algo e acha que eu vou simplesmente esperar? Eu não estou aqui para destruir nada, ela disse aproximando-se. Então está aqui para quê? Para colocar uma verdade no lugar certo. O vento soprou entre os dois. O silêncio ficou carregado. Pela primeira vez desde que a encontrou na porteira, Durval sentiu algo além de desconfiança. Curiosidade. E talvez o começo de algo que ainda não tinha nome. A tranquilidade da fazenda Santa Dalila não voltou depois da chegada de Eulália. Pelo contrário, parecia que a presença dela tinha despertado algo antigo, adormecido há anos. Na terceira noite, após acordar, Eulália não conseguiu dormir. Caminhou até o antigo escritório que pertencera ao pai de Durval. A porta estava entreaberta. O cheiro de madeira antiga e papel envelhecido ainda dominava o ambiente. Ela passou os dedos sobre a estante como quem reconhece um lugar. Durval observava da porta. Está procurando alguma coisa específica? Ela não se assustou, como se soubesse que ele estaria ali. Seu pai guardava documentos importantes aqui. Você fala como se tivesse passado muito tempo nessa casa. Ela se virou devagar. Eu passei. O silêncio pesou. Durval entrou no escritório. Meu pai morreu há 7 anos. Eu conhecia cada pessoa que frequentava essa fazenda. Não conhecia todas. Ele sentiu o orgulho ser cutucado. Então fala logo. O que você quer? Eulália respirou fundo. Tirou da mala um envelope antigo, amarelado, e entregou a ele. Durval reconheceu a caligrafia na hora. Era do pai. Ele abriu e leu as primeiras linhas. O rosto perdeu a cor. Se você está lendo isso, é porque Eulália finalmente teve coragem de procurar você. O coração dele disparou. Ele ergueu os olhos para ela. Que tipo de jogo é esse? Não é jogo. Ele voltou a ler. A carta falava sobre uma dívida moral, sobre um erro cometido no passado, sobre uma promessa que nunca foi cumprida. Durval fechou o envelope bruscamente. Isso é mentira. Não é. Meu pai era um homem honrado. Ele também era humano. A frase acertou como um soco. Durval se aproximou, a voz mais baixa e carregada. Você é filha dele? Ela demorou a responder. Não. Ele sentiu um alívio estranho, mas ainda havia algo. Então qual é a sua ligação? Os olhos dela ficaram marejados, mas firmes. Meu pai trabalhou aqui. Ele foi acusado de desviar dinheiro da fazenda. Foi expulso da cidade como ladrão. Durval ficou imóvel. Eu lembro disso. Ele não roubou nada. Você era criança. Eu era velha o suficiente para ver o que aconteceu depois. A respiração dela tremia, mas a postura continuava forte. Seu pai descobriu a verdade tarde demais e tentou reparar. Essa carta é prova disso. Durval balançou a cabeça. Isso é passado. Para você. O silêncio que se formou era diferente do anterior. Agora havia algo mais pesado. Meu pai morreu sendo chamado de ladrão, e eu prometi que limparia o nome dele. Durval passou a mão no rosto. E você acha que aparecer aqui vai resolver? Eu sei que resolve. Ele riu sem humor. A cidade vai destruir você antes. Eu não tenho medo da cidade. Devia ter. Nesse instante, passos ecoaram no corredor. Dona Odete surgiu, seguida por Heitor, o administrador da fazenda, homem mais velho, olhar desconfiado demais para quem apenas gerencia contas. O que está acontecendo aqui? Perguntou a tia desconfiada. Durval guardou a carta rapidamente. Nada que diga respeito à senhora. Mas Heitor olhava para Eulália com algo além de desconfiança. Era nervosismo. Ela percebeu e ele também percebeu que ela percebeu. Ali, um novo conflito nascia. Na manhã seguinte, algo aconteceu. Um dos funcionários foi acusado de sumir com o dinheiro do caixa do armazém da fazenda. Heitor foi o primeiro a apontar o dedo.
Esse tipo de coisa começa quando se abre a porteira para qualquer um, disse olhando diretamente para Eulália. Durval ficou tenso. Eulália não baixou os olhos. Está me acusando? Não falei seu nome, mas olhou para mim. O clima ficou pesado. O empregado chorava dizendo que era inocente. Eulália deu um passo à frente. Revise as contas dos últimos meses. Heitor endureceu. Está me ensinando a trabalhar? Estou dizendo que o erro não começou ontem. Durval sentiu o peso da situação. Pela primeira vez, alguém confrontava Heitor daquela maneira. Ele mandou revisar os registros. Horas depois, a verdade apareceu. Havia pequenas divergências antigas nas planilhas. Não era o empregado. O erro vinha de antes. Heitor suava. Eulália apenas observava. Durval sentiu algo novo nascer dentro dele. Respeito. Naquela noite, ele a encontrou sentada na varanda olhando o céu. Você sabia, não sabia? Ele perguntou. Eu suspeitava. Por quê? Ela demorou a responder. Porque foi assim que começaram as acusações contra meu pai. O vento soprava leve, diferente da primeira madrugada. Durval sentou ao lado dela. Pela primeira vez não havia defesa na postura dele. Se isso for verdade, eu preciso saber até onde vai. Ela olhou para ele. Ali não havia mais apenas tensão, havia dor compartilhada. Vai até o homem que realmente desviou o dinheiro, ela disse. E quem é? Os olhos dela encontraram os dele. O homem que mais tinha a ganhar com a saída do meu pai. Durval sentiu o estômago gelar. Heitor, o homem de confiança da família há mais de 20 anos. A brisa ficou fria de novo e dessa vez não era só o passado que estava voltando. Era uma ameaça viva dentro da própria fazenda. E no meio de tudo aquilo, Durval percebeu algo que o assustou mais do que qualquer acusação. Ele não queria que Eulália fosse embora. Não mais. Desde a conversa na varanda, Durval não conseguiu mais olhar para Heitor da mesma maneira. O homem que crescera dentro da fazenda, que acompanhara seu pai por décadas, agora carregava uma sombra impossível de ignorar. Na manhã seguinte, o clima estava diferente. Heitor evitava cruzar com Eulália, mas seus olhos a seguiam de longe, frios, calculistas. Eulália sentia. Ela sabia que havia mexido em algo perigoso. No fim da tarde, enquanto caminhava próxima ao celeiro antigo, ela ouviu passos atrás de si. Quando se virou, Heitor estava ali. A expressão dele não era mais de administrador fiel. Era de ameaça. Você devia ter ido embora quando teve chance, ele disse em voz baixa. Eu não tenho nada a temer, ela respondeu, mantendo a postura firme. Ele deu um sorriso torto. Tem, sim. Essa fazenda não é lugar para moça intrometida. Meu pai também ouviu isso antes de ser expulso. Ela retrucou. O olhar dele escureceu. Cuidado com as acusações, menina. Acusações não. Verdades. Antes que a tensão aumentasse, Durval surgiu chamando por Eulália. Heitor se afastou como se nada tivesse acontecido, mas o aviso estava dado. Naquela noite, uma nova acusação abalou a fazenda. Um cofre antigo do escritório fora arrombado. Documentos haviam desaparecido. Heitor reuniu os empregados e, com falsa indignação, anunciou o ocorrido. Isso começou depois que certas pessoas apareceram aqui, disse, deixando a frase no ar. Durval sentiu o sangue ferver. Está insinuando o quê? Apenas apontando coincidências, respondeu Heitor. Todos os olhares se voltaram para Eulália. A cidade já murmurava. Agora a própria fazenda começava a desconfiar. Eu não toquei em nada, ela disse firme. Heitor cruzou os braços. Então não se importa se revistarmos seus pertences. O silêncio caiu pesado. Durval hesitou por um segundo. Foi o suficiente para ferir. Eulália percebeu. Pode revistar, ela disse, erguendo o queixo. A mala foi aberta diante de todos. Roupas simples, a carta antiga, alguns objetos pessoais, nada mais. Mas, no fundo da mala, Heitor retirou um envelope grosso. Documentos da fazenda.
Durval sentiu o chão sumir. Como isso foi parar aí? Ele perguntou, a voz tensa. Eu não sei, ela respondeu, chocada de verdade. Heitor balançou a cabeça, teatral. É uma pena, eu avisei. O golpe estava armado. A confiança construída começava a ruir. Durval pediu que todos saíssem. Ficaram apenas os dois no escritório. Você entrou aqui ontem à noite, ele disse, tentando manter a calma. Eu nunca mexeria no que é seu. Você disse que queria resolver algo. Talvez isso faça parte do plano? A dor no olhar dela foi imediata. Você realmente acha que eu faria isso depois de tudo? Ele não respondeu. O silêncio dele machucou mais do que qualquer acusação. Sem dizer mais nada, Eulália saiu do escritório, caminhou até a varanda onde tudo começara e segurou as lágrimas que ameaçavam cair. Ela não fugira da cidade para ser chamada de ladra outra vez. Enquanto isso, Durval abriu novamente o envelope encontrado na mala. Dentro, além dos documentos da fazenda, havia algo que ele não tinha visto antes. Um recibo antigo, com assinatura falsificada. A assinatura de seu pai. O papel estava envelhecido, mas a tinta parecia mais recente do que deveria. Ele sentiu um estalo na mente. Aquilo fora colocado ali há pouco tempo. Não fazia sentido estar com Eulália desde o começo. A ficha começou a cair. Heitor tinha acesso ao escritório. Heitor organizara a revista. Heitor apontara o dedo rápido demais. Durval saiu decidido. Encontrou Eulália perto da porteira, o mesmo lugar onde a encontrara dias antes. Ela segurava a mala. Vai embora sem se defender? Ele perguntou. Não adianta me defender quando você já escolheu em quem acreditar. Ela respondeu com a voz firme, mas os olhos marejados. Eu não escolhi. Escolheu sim. Escolheu o conforto da mentira. Aquilo doeu, mais do que ele esperava. Durval se aproximou. Eu encontrei algo estranho nos documentos. Ela ergueu o olhar, surpresa. Isso foi armado. Eu sei, ela disse quase num sussurro. Ele deu mais um passo. Eu devia ter confiado em você. O vento soprou entre eles, carregando tensão e algo mais forte. Eu não preciso que você sinta pena, ela disse. Não é pena. É? Ele parou. Não estava acostumado a dizer o que sentia. É o quê? Ela insistiu. É que eu não suporto a ideia de você indo embora. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Mais íntimo, mais perigoso. Ela se aproximou devagar. Você não me suporta desde que eu cheguei. Eu estava tentando me proteger. De mim? De sentir qualquer coisa. Os olhos dele se prenderam um no outro. Pela primeira vez não havia acusações, nem orgulho, apenas verdade crua. Durval levou a mão ao rosto dela, hesitante, como se pedisse permissão. Eulália não recuou. A distância entre os dois desapareceu lentamente. Quando os lábios quase se tocaram, um estampido ecoou do celeiro. Ambos se afastaram assustados. Gritos surgiram ao longe. Fumaça começava a subir atrás da casa principal. O celeiro estava em chamas. O fogo crescia rápido demais para ser acidente. Durval correu, seguido por Eulália. No meio do caos, ele viu Heitor gritando ordens, mas seus olhos estavam frios demais para alguém desesperado. O incêndio não era apenas fogo, era aviso. E enquanto as chamas consumiam parte da fazenda, Durval percebeu que a guerra havia começado de verdade. E no meio dela, havia algo que ele precisava proteger mais do que as próprias terras. Eulália. O incêndio demorou horas para ser controlado. Parte do celeiro foi destruída, alguns animais precisaram ser soltos às pressas, e o cheiro de fumaça tomou conta da fazenda Santa Dalila por dias. Mas o estrago maior não estava na madeira queimada, estava na certeza de Durval. Aquilo não fora acidente, e ele sabia exatamente por onde começar. Na manhã seguinte, reuniu os empregados no pátio principal. O rosto estava marcado pela fuligem da noite anterior, mas o olhar estava diferente.
Não era mais apenas o jovem fazendeiro tentando manter a ordem. Era um homem decidido a arrancar a verdade. Pediu que todos voltassem ao trabalho, menos Heitor. O administrador manteve a postura firme, mas o suor na testa o traía. Precisamos conversar no escritório. Durval disse, seco. Eulália observava de longe, o coração apertado. Ela sabia que aquele confronto definiria tudo. Dentro do escritório, Durval fechou a porta devagar. Encontraram vestígios de querosene no celeiro. Ele começou. Heitor fingiu surpresa. Isso prova o quê? Prova que alguém queria destruir provas. Que provas? As das planilhas antigas, dos recibos falsificados, das assinaturas que o senhor forjou durante anos. O silêncio ficou pesado como chumbo. Heitor perdeu o sorriso. Cuidado com as acusações, rapaz. Eu cresci vendo meu pai confiar no senhor. Durval continuou, a voz embargada pela decepção. Confiar cegamente. Foi fácil culpar um homem simples como o pai da Eulália. Foi fácil expulsá-lo. Foi fácil assumir o controle das contas depois. Heitor bateu a mão na mesa. Você não tem provas? Tenho sim. O recibo colocado na mala dela estava com tinta recente. O senhor armou aquilo. Armou o roubo do armazém. Armou o incêndio. O senhor queria que ela fosse embora antes que a verdade viesse à tona. Por alguns segundos, Heitor sustentou o olhar. Depois, como quem finalmente aceita que perdeu, deixou escapar um riso amargo. Seu pai descobriu tarde demais e sabia. Ele ia me denunciar, mas morreu antes. Eu apenas continuei o que já estava funcionando. A confirmação caiu como uma pedra no peito de Durval. O senhor destruiu a vida de um homem inocente. Fiz o que precisava para crescer. Essa fazenda é grande por minha causa também. Não, Durval respondeu firme. Essa fazenda quase foi destruída por sua ambição. Lá fora, a polícia da cidade já aguardava. Durval havia tomado providências antes mesmo da conversa. Quando Heitor foi levado algemado, os empregados murmuravam incrédulos. A verdade corria mais rápido que qualquer boato antigo. Eulália sentiu as pernas tremerem. Não era vitória, era justiça tardia. Durval caminhou até ela devagar. A cidade vai saber a verdade, ele disse. O nome do seu pai será limpo. Ela fechou os olhos por um instante, deixando que a emoção finalmente escapasse. Anos de dor, de promessas, de luta silenciosa estavam sendo honrados ali. Eu não vim aqui para destruir nada, ela sussurrou. Eu sei? Eu vim para consertar o que estava errado. Ele respirou fundo e acabou mudando tudo. O vento daquela manhã era diferente do da madrugada em que ele a encontrara. Não havia ameaça no ar. Havia recomeço. Alguns dias depois, a cidade já comentava outra história. Não mais sobre a moça misteriosa encontrada na porteira, mas sobre a coragem dela. Sobre o erro antigo do coronel falecido. Sobre o jovem fazendeiro que enfrentou o próprio passado. Eulália arrumava a mala novamente quando Durval entrou no quarto. Vai embora? Ele perguntou, tentando manter a calma. Minha promessa foi cumprida, não tenho mais motivo para ficar. Ele se aproximou devagar. Tem sim. Ela levantou o olhar. Eu passei a vida defendendo o nome do meu pai, ela disse. Não sei como é ficar por vontade própria em um lugar. Então fica por você, ele respondeu. Fica porque quer. Não por obrigação, não por promessa. Fica porque... Ele hesitou apenas um segundo, mas não recuou dessa vez. Porque eu me apaixonei por você. O silêncio que se formou não era de tensão. Era de verdade. Eulália sentiu o coração acelerar. Você mal me suportava. Eu estava lutando contra isso. Contra o quê? Contra o fato de que, desde o dia em que te peguei nos braços na porteira, algo em mim soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Ela deu um passo à frente. Durval não era homem de palavras fáceis. Cada frase saía carregada de sinceridade bruta.
Você me feriu quando duvidou de mim, ela disse. Eu sei. E vou passar o resto da vida provando que nunca mais vou fazer isso. O vento soprou entre os dois, leve, como na primeira noite na varanda. Dessa vez, quando ele tocou o rosto dela, não houve interrupção, não houve incêndio, não houve acusações. Apenas dois corações que haviam atravessado dor, orgulho e desconfiança para finalmente se encontrarem. O beijo não foi apressado. Foi construído como tudo entre eles, lento, intenso, inevitável. Meses depois, a fazenda Santa Dalila estava diferente, mais justa, mais leve. O nome do pai de Eulália fora oficialmente reabilitado. Uma placa discreta no antigo armazém agora carregava seu sobrenome como reconhecimento. E na mesma porteira onde tudo começou, Durval e Eulália observavam o pôr do sol. Engraçado, ela comentou. Foi aqui que minha vida quase terminou. Não, ele respondeu segurando a mão dela. Foi aqui que ela começou de verdade. E daquela vez, o vento não trazia presságios. Trazia apenas a certeza de que, às vezes, a verdade dói, o amor assusta, mas quando dois corações escolhem ficar, nem o passado mais sombrio consegue apagar o que nasce para mudar tudo. Se você ama romances cheios de emoção como esse, dá uma olhada no YouTube Shopping aqui do vídeo. Eu selecionei livros de romance com descontos especiais, além de outros produtos incríveis de parceiros confiáveis. É só clicar na sacolinha que aparece na tela ou nos links da descrição para aproveitar. E se você quer mais histórias assim, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas.